O despertador tocou às 6 da manhã, como todos os dias. Ana Beatriz abriu os olhos e respirou fundo antes de se levantar. Seu quarto simples, com uma cama de solteiro, um pequeno crucifixo na parede e alguns livros empilhados na mesa de cabeceira, era seu refúgio. Aos 28 anos, dividia um apartamento modesto com 2 colegas no bairro mais afastado do centro. Ana preparou um café rápido, vestiu uma blusa branca e saia azul marinho, o uniforme não oficial das seminaristas, e saiu para pegar o ônibus. Domingo era o dia mais importante da semana para ela. Como coordenadora da liturgia na paróquia Santa Rita, sua responsabilidade era organizar a celebração mais movimentada do dia. No trajeto, Ana revisava mentalmente as leituras do dia enquanto o ônibus sacudia pelos buracos da cidade. Seu salário como professora substituta mal cobria as contas, mas permitia que dividisse seu tempo entre o trabalho e a vocação religiosa que vinha discernindo há 3 anos. "Bom dia, Ana. Já separei os materiais para a catequese depois da missa", disse Dona Carmen, uma senhora que cuidava da secretaria da paróquia há décadas. "Obrigada, Carmen. Eu preparo o altar e organizo as leituras", respondeu Ana, colocando sua pequena bolsa no banco da sacristia. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Eduardo Montenegro acordava em sua cobertura triplex. O empresário de 35 anos esticou o braço para desligar o alarme do celular último modelo. Através das janelas do piso ao teto, o sol já iluminava seu quarto minimalista, com móveis italianos e uma cama king size. Eduardo tomou um café preparado por sua governanta e verificou rapidamente as notificações no celular. Vários e-mails de negócios, mesmo sendo domingo. Como CEO de uma corretora de investimentos, não existiam dias totalmente livres. Vestiu uma calça escura e uma camisa de grife, sem gravata. Era domingo, afinal. O interfone tocou pontualmente às 8h30. "Senhor Eduardo, sua mãe está aqui", anunciou o porteiro. "Mande subir, por favor." Dona Lúcia, uma senhora elegante de 65 anos, entrou no apartamento usando um vestido azul discreto e um terço enrolado nos dedos. "Espero que esteja pronto, filho. A missa começa em meia hora." Eduardo suspirou. "Estou pronto, mãe, mas ainda não entendo por que preciso ir. Sabe que não acredito nessas coisas. É apenas um domingo por mês, Eduardo. Faça isso por mim. Desde que seu pai morreu, é o único momento em que posso contar com sua companhia sem aquele celular apitando." O empresário pegou as chaves do BMW e desceu com a mãe. A igreja de Santa Rita ficava a 15 minutos de distância. Não era sua paróquia, mas Dona Lúcia insistia em frequentá-la porque achava o padre mais atualizado. O contraste não poderia ser maior quando Eduardo estacionou em frente à igreja. Seu carro chamava a atenção entre os veículos modestos. Dentro do templo, pessoas de diferentes classes sociais se acomodavam nos bancos de madeira. Eduardo seguiu a mãe automaticamente, sentando-se na terceira fileira. Foi quando a viu pela primeira vez. Ana Beatriz caminhava com passos suaves até o altar, carregando o lecionário com reverência. Seus cabelos castanhos estavam presos em um coque simples. Havia uma serenidade em seus movimentos que Eduardo não conseguia explicar. Era como se ela existisse em uma dimensão diferente da sua. Durante toda a celebração, Eduardo não conseguiu desviar os olhos daquela jovem que conduzia a liturgia com uma mistura de firmeza e gentileza. Quando ela falou ao microfone, anunciando os avisos da comunidade, sua voz tinha uma qualidade que o empresário raramente encontrava em seu mundo de negociações agressivas e reuniões de alto risco. Ao final da missa, Eduardo ajudou a mãe a se levantar. Dona Lúcia sorriu, satisfeita por vê-lo mais participativo que o habitual. Na saída, Ana cumprimentava os fiéis ao lado do padre. "Que bom ver a senhora, Dona Lúcia." Ana disse com um sorriso genuíno. "Ana querida, este é meu filho, Eduardo. Ele finalmente aceitou me acompanhar hoje." Eduardo estendeu a mão mecanicamente, sentindo um estranho desconforto. Ana o cumprimentou com um aperto de mão firme e olhos que pareciam enxergar além da sua fachada de homem de negócios bem-sucedido. "Seja bem-vindo à nossa comunidade, Eduardo", ela disse simplesmente. No caminho de volta para casa, Eduardo permaneceu em silêncio.
Algo havia mudado dentro dele, como uma pedra lançada em águas calmas. O mundo da jovem seminarista e o seu próprio pareciam planetas distantes em órbitas diferentes, mas por alguma razão que não conseguia explicar, ele sabia que voltaria àquela igreja no próximo domingo, e não seria apenas para acompanhar sua mãe. Durante a semana, Eduardo se pegou pensando na missa de domingo mais vezes do que gostaria de admitir. Em reuniões importantes, no meio de análises de mercado, até mesmo durante seu treino diário na academia exclusiva do bairro nobre onde morava, a imagem daquela jovem com o lecionário nas mãos voltava à sua mente. "Montenegro, você está com a cabeça onde hoje?" perguntou Ricardo, seu sócio, durante uma reunião de diretoria na quinta-feira. "Desculpe, estava apenas avaliando os riscos da proposta", mentiu, ajustando a gravata de seda italiana. Na sexta-feira à noite, enquanto jantava sozinho em seu apartamento com vista para a cidade, Eduardo recebeu a habitual ligação da mãe. "Filho, amanhã tenho aquele almoço beneficente no clube. Não poderei ir à missa no domingo." Eduardo hesitou por um momento antes de responder. "Tudo bem, mãe, de qualquer forma eu estava pensando em ir." "Você, sozinho?" A surpresa na voz de Dona Lúcia era evidente. "Por que o espanto?" "Talvez sua insistência esteja finalmente dando resultado", ele disse, tentando soar casual. Quando o domingo chegou, Eduardo acordou mais cedo do que o necessário. Escolheu roupas menos ostensivas, uma camisa azul simples e calças escuras. No espelho, notou que parecia diferente, menos blindado. Dirigiu até a igreja pensando no que diria se encontrasse Ana Beatriz. A igreja já estava quase cheia quando chegou. Sentou-se discretamente num banco lateral, de onde podia observar sem ser muito notado. Quando Ana apareceu para organizar os leitores, Eduardo sentiu um inexplicável aperto no peito. Ela usava o mesmo tipo de roupa simples da semana anterior, mas havia algo luminoso em sua presença que contrastava com tudo que ele conhecia. Durante a celebração, Eduardo se viu prestando atenção às palavras do padre, algo que não fazia desde a adolescência. Quando o momento da paz chegou, ele apertou as mãos de pessoas desconhecidas, notando os sorrisos sinceros e a ausência daquela avaliação constante que sentia em seu meio social. No final da missa, ele permaneceu sentado enquanto a maioria dos fiéis saía. Ana organizava alguns materiais no altar. Por um momento, seus olhares se cruzaram e ela ofereceu um pequeno sorriso de reconhecimento. Eduardo assentiu em resposta, sem coragem para aproximar-se. No caminho de volta para casa, ele dirigiu mais devagar que o habitual. Passou pelo bairro onde crescera, um lugar de classe média que agora parecia pertencer a outra vida. A padaria onde comprava pão com a mãe ainda existia. O campinho de futebol onde jogava com os amigos havia sido substituído por um prédio. Parou o carro em frente à casa antiga, agora ocupada por estranhos. Lembrou-se de seu pai, um contador respeitado, mas de renda modesta. Das noites em que estudava à luz de um abajur velho para conseguir a bolsa na universidade. Do primeiro terno comprado com o salário de estagiário. Do dia em que decidiu que nunca mais passaria por necessidades. De volta ao apartamento, observou os objetos caros que o cercavam. O relógio suíço sobre a mesa, as obras de arte nas paredes, os móveis de designer. Tudo escolhido mais pelo valor do que pelo significado. Pegou o telefone e ligou para a mãe. "Como foi o almoço?" perguntou. "O de sempre, filho. Muita conversa e pouca ação. E a sua missa?" Eduardo hesitou. "Foi diferente." "Diferente como?" "Não sei explicar. Me fez lembrar de quando éramos só nós três, antes de tudo isso." Do outro lado da linha, Dona Lúcia sorriu. "Sabe, Eduardo, às vezes precisamos nos perder um pouco para nos encontrarmos de novo." Naquela noite, Eduardo dormiu mal. Sonhou com a casa antiga, com o pai ensinando-o a andar de bicicleta, com a mãe mais jovem cantando na cozinha. No sonho, havia também uma figura ao longe que ele não conseguia alcançar. Alguém segurando um livro que brilhava como ouro. Na segunda-feira, durante uma importante reunião com investidores, Eduardo se viu desenhando uma pequena igreja na margem de suas anotações. Riscou rapidamente, constrangido consigo mesmo. À tarde cancelou o happy hour com clientes e dirigiu até o bairro onde ficava a paróquia Santa Rita.
Estacionou do outro lado da rua e esperou. Pouco depois das 6, viu Ana Beatriz saindo da secretaria paroquial. Ela carregava uma bolsa de pano e alguns livros. Caminhou até o ponto de ônibus e esperou, checando o relógio ocasionalmente. Eduardo observou quando ela subiu no ônibus lotado, segurando-se no corrimão, desaparecendo na noite que começava. O contraste entre seus mundos nunca lhe pareceu tão claro. Ele, dentro de um carro que custava o equivalente a anos de trabalho dela. Ela em um ônibus apertado após um dia inteiro dedicado aos outros. O que estava procurando ali? O que esperava encontrar? Eduardo ligou o carro e dirigiu de volta para casa, mas algo havia mudado. Uma pergunta ecoava em sua mente. Em meio a tanto que conquistara, o que realmente perdera pelo caminho? Na terceira semana, Eduardo já não precisava de desculpas para si mesmo. Acordou cedo no domingo, escolheu roupas discretas e dirigiu até a igreja sem avisar a mãe. Chegou com antecedência e observou Ana organizando os materiais para a missa. Seus gestos eram precisos, metódicos, mas havia uma suavidade neles que contrastava com a eficiência mecânica do mundo corporativo ao qual estava acostumado. Quando a celebração terminou, Eduardo reuniu coragem e aproximou-se do grupo que conversava na saída da igreja. Ana distribuía folhetos sobre um projeto social da paróquia. "Bom dia", disse ele, sentindo-se estranhamente nervoso. "Eduardo Montenegro. Estive aqui nas últimas semanas." "Sim, o filho de Dona Lúcia." Ana sorriu com reconhecimento. "Ela não veio hoje?" "Não. Na verdade, vim por conta própria." Algo no olhar dela mudou. Não era desconfiança, mas uma espécie de curiosidade cautelosa. "Que bom que está gostando das nossas celebrações. Estamos distribuindo informações sobre nossa campanha para a reforma da sala de catequese. Se tiver interesse..." Eduardo pegou o folheto. A meta de arrecadação era modesta pelos seus padrões, algo que poderia resolver com um único cheque. Mas sentiu que não era assim que deveria fazer as coisas. "Posso ajudar de alguma forma? Tenho experiência com projetos de construção", ofereceu, omitindo que sua experiência vinha de investimentos milionários em empreendimentos imobiliários. O rosto de Ana se iluminou. "Seria maravilhoso. Podemos conversar sobre isso depois da reunião pastoral, se tiver tempo." Eduardo cancelou mentalmente a partida de tênis que havia marcado e assentiu. "Tenho tempo." Nas semanas seguintes, uma rotina inesperada se estabeleceu. Eduardo passou a frequentar a igreja aos domingos e a participar das reuniões de planejamento da reforma. Oferecia sugestões práticas, intermediava contatos com fornecedores de materiais e, discretamente, compensava as diferenças de orçamento com doações anônimas. Ana e Eduardo começaram a se encontrar ocasionalmente durante a semana. Conversas curtas após reuniões. Um café rápido para discutir os próximos passos do projeto. Eram interações cuidadosas, respeitosas, mas ambos sentiam o invisível fio que se tecia entre eles. "Como alguém decide se tornar seminarista?" perguntou Eduardo certa tarde, enquanto esperavam o padre para uma reunião. Ana sorriu, ajustando os óculos de leitura que usava para revisar documentos. "Não é muito diferente de como alguém decide qualquer vocação. Você sente um chamado, testa, discerne, busca confirmação. E você sente esse chamado?" Ela olhou pela janela antes de responder. "Sinto um chamado para servir, para construir algo significativo. A forma exata ainda estou discernindo." "Entendo mais do que imagina", Eduardo comentou, surpreendendo a si mesmo com a sinceridade. Em casa, Dona Lúcia notava as mudanças no filho. Ele cancelava menos os almoços de domingo, falava menos ao telefone durante as refeições, perguntava mais sobre a época em que eram uma família de classe média. "O que está acontecendo com você, filho?" perguntou ela, enquanto Eduardo a ajudava a lavar a louça, algo que não fazia desde a adolescência. "Estou repensando algumas coisas, só isso." "Tem a ver com aquela moça da paróquia. Ana, não é?" Eduardo quase deixou um prato cair. "Como sabe dela?" "Mãe sabe das coisas." Dona Lúcia sorriu enigmaticamente. "E eu já percebi como você olha para ela. Não é o que está pensando", ele tentou explicar. "É apenas... ela vê o mundo de um jeito diferente. Me faz questionar coisas que eu achava certas."
Dona Lúcia secou as mãos no avental. Sabe o que seu pai dizia? Que as pessoas certas nos fazem querer ser melhores, não apenas para impressioná-las, mas porque elas nos lembram quem poderíamos ser. A reforma da sala de catequese avançava. Eduardo passou a visitar a paróquia várias vezes por semana, supervisionando o trabalho, trazendo equipamentos melhores, sempre com discrição. Aos poucos, outros projetos comunitários chamaram sua atenção. A distribuição de cestas básicas para famílias carentes, aulas de reforço para crianças do bairro, visitas a asilos. Foi numa dessas visitas a um asilo que Ana o surpreendeu. Eduardo conversava com um senhor idoso sobre os tempos antigos da cidade, quando viu Ana observando-o da porta, com um olhar que não conseguiu decifrar. Você é bom nisso, ela comentou depois, em ouvir as pessoas. Aprendi recentemente, ele respondeu com um meio sorriso. Na missa seguinte, Ana percebeu que Eduardo não apenas assistia à celebração, mas participava. Respondia às orações, cantava os hinos que já começava a conhecer. Havia algo transformador acontecendo. Uma ponte invisível sendo construída entre dois mundos que pareciam incompatíveis. Após 2 meses desse novo ritmo, em uma tarde tranquila, organizando doações para um bazar, Ana finalmente perguntou o que vinha guardando. Por que você realmente está aqui, Eduardo? O que procura? A pergunta pairou no ar como uma folha que demora a tocar o chão. Eduardo olhou para as próprias mãos. Mãos que assinavam contratos milionários e que agora separavam roupas usadas para doação. Acho que estou procurando algo que perdi. Ou talvez algo que nunca realmente tive. Ana não pressionou por mais explicações, mas seus olhos diziam que entendia. Naquele momento silencioso, algo mudou entre eles. Não era uma declaração, nem uma promessa, mas o reconhecimento de uma conexão que transcendia palavras. Vou fazer um retiro na próxima semana, Ana disse finalmente. 3 semanas de silêncio para discernimento vocacional. Eduardo sentiu algo apertar em seu peito. 3 semanas? É importante para mim. Preciso ter clareza sobre meu caminho. Ele assentiu, respeitando a decisão, mas incapaz de esconder completamente o que sentia. Estavam construindo algo juntos, não apenas uma sala de catequese reformada ou projetos sociais, mas uma compreensão mútua que agora seria interrompida. Vou sentir sua falta, disse ele simplesmente. Ana sorriu com olhos que pareciam guardar 1000 segredos. Cuide bem da comunidade enquanto estou fora. Quando ela se afastou, Eduardo permaneceu imóvel, segurando uma caixa de doações, percebendo que em algum momento das últimas semanas, sua vida havia encontrado um novo centro de gravidade, e esse centro estava prestes a se ausentar por 3 longas semanas. A primeira semana sem Ana foi estranha para Eduardo. As atividades na paróquia continuavam, e ele se empenhou ainda mais nos projetos comunitários, como se quisesse provar algo a alguém que não estava lá para ver. Supervisionava a finalização da reforma da sala de catequese, organizava as doações para o bazar beneficente e até começou a participar das visitas aos doentes, algo que nunca imaginou fazer. Você está diferente, comentou Ricardo, seu sócio, durante um almoço de negócios. Cancelou 2 viagens importantes, recusou aquela fusão que tanto queria, e agora está saindo mais cedo quase todos os dias. Eduardo mexeu no guardanapo de linho desconfortável. Estou apenas reorganizando minhas prioridades. É uma mulher, não é? Ricardo sorriu malicioso. Conheço esse olhar. Quem é ela? Modelo? Advogada? Herdeira? Não é nada disso. Eduardo cortou a conversa, mudando para assuntos de trabalho. Como explicar que a pessoa que estava virando sua vida de cabeça para baixo era uma simples seminarista, que usava roupas modestas e pegava 2 ônibus para chegar à paróquia? Como explicar que o que o atraía nela não era beleza convencional ou status, mas uma autenticidade que fazia todo o seu mundo de luxo parecer vazio? No domingo, a missa pareceu incompleta sem a presença de Ana. Eduardo notou detalhes que antes passavam despercebidos, como a comunidade funcionava como um organismo, como as pessoas se ajudavam, como havia uma alegria genuína nas interações mais simples. Dona Carmen, a secretária da paróquia, aproximou-se dele após a celebração.
A Ana falou muito bem de você antes de partir para o retiro, ela comentou. Disse que você tem um coração bom escondido atrás dessa fachada de homem de negócios. Eduardo sorriu, surpreso com o comentário. Ela comentou algo sobre o retiro? Sobre o que espera decidir lá. Dona Carmen deu de ombros. Ana está em fase de discernimento há 3 anos. É o momento de tomar uma decisão sobre seus votos religiosos. A informação atingiu Eduardo como um soco. Votos religiosos. Claro que essa era a direção natural para uma seminarista. De repente, o futuro pareceu se estreitar, como um túnel que se fecha. O que estava pensando? Que Ana desistiria de sua vocação religiosa por ele? Naquela noite, voltou para seu apartamento vazio e encarou a cidade iluminada através das janelas panorâmicas. O silêncio era ensurdecedor. Pensou em Ana no retiro, cercada de silêncio também, mas um silêncio cheio de propósito. Pela primeira vez, questionou seriamente o que havia construído para si mesmo. Um patrimônio invejável, uma carreira brilhante e uma solidão camuflada por entretenimentos caros e relacionamentos superficiais. Na quarta-feira, recebeu uma ligação alarmante. Dona Lúcia havia caído em casa e estava no hospital. Eduardo cancelou todas as reuniões e dirigiu como um louco até lá. Encontrou a mãe com o braço engessado e um curativo na testa. Não foi nada grave, filho. Só escorreguei no tapete. Ela tentou acalmá-lo. Eduardo insistiu para que ela ficasse em observação. Usou suas conexões para garantir o melhor quarto e os melhores médicos. Mas quando todos saíram e ficaram apenas os dois, sentiu-se estranhamente vulnerável. A fragilidade da mãe o lembrou da mortalidade que seu dinheiro não poderia comprar. Sabe o que pensei quando caí? Dona Lúcia quebrou o silêncio. Pensei no seu pai, em como ele me ajudaria a levantar com aquela paciência dele. Eduardo segurou a mão da mãe. Sinto falta dele. Eu também, todos os dias. Mas sabe o que é engraçado? Sinto ainda mais falta do homem que você era antes de se tornar esse executivo poderoso. As palavras acertaram Eduardo em cheio. Mãe, não me entenda mal, filho. Me orgulho do seu sucesso. Mas às vezes sinto que você trocou partes importantes de si mesmo por esse império que construiu. No silêncio do quarto de hospital, mãe e filho conversaram como não faziam há anos. Eduardo falou de suas dúvidas recentes, das questões que o incomodavam e, finalmente, de Ana. Ela me faz lembrar de quem eu era e me faz querer ser melhor, confessou. Mas está em um retiro, decidindo se vai seguir vida religiosa. E você está apaixonado por ela, Dona Lúcia completou não como pergunta, mas como constatação. Eduardo não respondeu imediatamente. Quando finalmente falou, sua voz estava embargada. Estou sentindo falta de alguém que mal conheço, que provavelmente escolherá um caminho onde não há lugar para mim. Isso faz algum sentido? O coração raramente faz sentido, meu filho. Dona Lúcia apertou sua mão. Mas talvez seja exatamente disso que você estava precisando, algo que a lógica dos negócios não pode explicar. Eduardo ficou ao lado da mãe até ela adormecer. Depois, saiu para o corredor do hospital e pela primeira vez em muitos anos chorou. Chorou pelo pai que partira cedo demais, pelo jovem idealista que havia se transformado em um homem calculista e por Ana, por algo que talvez nunca pudesse existir, mas que já havia mudado sua vida. Na segunda semana do retiro, Eduardo mergulhou no trabalho durante o dia e passou as noites visitando a mãe no hospital. Quando ela recebeu alta, insistiu para que ficasse em seu apartamento, para poder cuidar dela. A convivência diária trouxe conversas que haviam sido adiadas por anos. Em uma dessas noites, sentados na varanda com xícaras de chá, Dona Lúcia perguntou: "E se ela escolher a vida religiosa, o que você vai fazer?" Eduardo olhou para as luzes da cidade. "Vou respeitar sua escolha e continuar o trabalho na paróquia, independentemente dela. Isso me deixa feliz, sabia? Porque significa que você realmente mudou. O Eduardo de 6 meses atrás abandonaria tudo se não conseguisse o que queria." Eduardo sorriu com melancolia. "Acho que finalmente entendi o que o pai sempre dizia, que a verdadeira riqueza não está no que possuímos." À medida que se aproximava o final do retiro de Ana, uma ansiedade crescente tomava conta de Eduardo. O que ela decidiria?
e como isso mudaria o que estava começando a florescer entre eles. A terceira semana do retiro foi a mais difícil. Eduardo dividia-se entre o cuidado com a mãe, as responsabilidades na empresa e as atividades na paróquia. Sentia-se como se estivesse vivendo entre dois mundos, o antigo império financeiro que construíra e este novo universo de simplicidade e propósito que descobrira através de Ana. Na sexta-feira, recebeu uma mensagem de Dona Carmen. Ana retorna amanhã. Disse que gostaria de conversar com você no domingo após a missa. Eduardo releu a mensagem várias vezes, tentando interpretar o que aquilo significava. Teria ela decidido seguir a vida religiosa? Estaria se despedindo? Ou haveria alguma possibilidade? Não crie expectativas, disse a si mesmo, enquanto arrumava alguns documentos no escritório. Mas era impossível não sentir aquela mistura de ansiedade e esperança. No domingo, chegou à igreja mais cedo que o habitual. Quando Ana entrou para organizar a celebração, Eduardo sentiu o coração acelerar. Ela parecia diferente, não em aparência, mas havia uma serenidade nova em seus gestos, como se tivesse encontrado alguma certeza que antes lhe faltava. Durante toda a missa, evitou olhar diretamente para ela, temendo o que poderia ler em seus olhos. Concentrou-se nas orações, tentando absorver a paz que sempre sentia naquele lugar. Quando a celebração terminou, esperou pacientemente enquanto Ana conversava com alguns paroquianos. "Podemos conversar no jardim da igreja?" ela perguntou, ao se aproximar finalmente. Eduardo assentiu, seguindo-a até um pequeno banco sob uma árvore antiga. O jardim estava tranquilo, com apenas algumas crianças brincando ao longe. "Como foi o retiro?" ele perguntou, quebrando o silêncio. "Intenso, revelador." Ana ajustou um fio de cabelo atrás da orelha. 3 semanas de silêncio dão muito espaço para ouvir o que realmente importa. Eduardo aguardou, tentando controlar a ansiedade. Ana olhou para as próprias mãos antes de continuar. "Fui para esse retiro com uma pergunta clara: se meu caminho era a vida consagrada. Passei os últimos 3 anos discernindo essa possibilidade." Uma sensação de peso instalou-se no peito de Eduardo. Ele se preparou para o que viria a seguir. "Nos primeiros dias busquei todas as razões para confirmar essa vocação", Ana continuou. "Listei os trabalhos que faço na igreja, as pessoas que ajudo, como me sinto plena nesses momentos." Ela fez uma pausa, olhando para as crianças que brincavam. Mas algo estava diferente desta vez. Quando tentava me imaginar tomando os votos, havia uma resistência, uma sensação de que algo importante ficaria incompleto. Eduardo sentiu uma pequena chama de esperança acender-se. "No 10º dia, durante uma meditação, percebi que o que eu amo não é necessariamente a vida religiosa em si, mas o serviço ao próximo, a construção de uma comunidade, a fé vivida em atos concretos." Ela respirou fundo. "E isso pode ser feito de várias formas." "O que isso significa?" Eduardo perguntou, sua voz quase um sussurro. Ana finalmente olhou diretamente nos olhos dele. "Significa que decidi não seguir o caminho dos votos religiosos. Vou continuar na teologia, continuar trabalhando com a comunidade, mas como leiga." O alívio que Eduardo sentiu foi tão intenso que teve que se conter para não demonstrar abertamente. Mesmo assim, sabia que precisava ser cauteloso. "Foi uma decisão difícil?" "Menos do que eu esperava." Ana sorriu levemente. "Na verdade, quando finalmente aceitei, senti uma paz que não sentia há muito tempo. Um silêncio confortável se estabeleceu entre eles. As folhas da árvore balançavam suavemente acima de suas cabeças. "Eduardo," Ana falou finalmente, sua voz mais suave, "preciso ser honesta. Você teve um papel nessa decisão." Ele sentiu o coração disparar. "Eu? Não diretamente, mas nos últimos meses, vendo você se transformar, se abrir para este mundo tão diferente do seu, isso me fez questionar meus próprios caminhos." Ana continuou. "Percebi que minha vocação pode ser vivida ao lado de alguém, construindo algo juntos. Alguém que compartilhe não apenas a fé, mas o desejo de servir, de fazer diferença." Eduardo respirou fundo antes de falar. "Ana, eu não sei o que estamos construindo aqui. Só sei que desde que te conheci, tudo mudou. Minhas prioridades, meus valores, até a maneira como vejo o mundo."
Eu sei, ela sorriu. Vi essa transformação acontecendo. Foi bonito de testemunhar. O que acontece agora? Ele perguntou, sentindo-se vulnerável como nunca. Não sei ao certo, Ana respondeu com honestidade. Sei que preciso informar minha decisão formalmente à Madre Superiora e ao padre. Sei que quero continuar meus estudos em teologia. E sei que... Ela hesitou brevemente. Que gostaria de explorar o que está acontecendo entre nós. Eduardo sentiu como se um peso enorme fosse retirado de seus ombros. Não era uma declaração romântica tradicional. Não havia promessas grandiosas. Era algo mais profundo e verdadeiro. Podemos ir devagar, ele sugeriu. Conhecer mais um ao outro fora do contexto da paróquia. Ana assentiu. Gostaria disso. Em um gesto natural, Eduardo estendeu a mão. Ana entrelaçou seus dedos aos dele. Ficaram assim por um momento, sem palavras, apenas sentindo o calor daquele contato simples, mas significativo. Quando voltaram para a igreja, algo havia mudado. Não existiam certezas sobre o futuro, nem planos definidos, mas havia uma promessa silenciosa, de honestidade, de respeito mútuo, de um caminho que poderiam explorar juntos. No fim daquela tarde, Eduardo levou Ana até o ponto de ônibus. Antes de se despedirem, ela sorriu e disse: Sabia que nunca tinha segurado a mão de alguém dessa forma antes? Eduardo sentiu uma ternura imensa. Também tenho vivido muitas primeiras vezes desde que te conheci. Quando o ônibus partiu, Eduardo permaneceu ali por um momento, observando-o desaparecer na esquina. Depois caminhou até seu carro com passos leves. O futuro estava aberto à sua frente, incerto, mas cheio de possibilidades, e pela primeira vez em anos, essa incerteza não o assustava. Pelo contrário, parecia exatamente o que seu coração precisava. Na segunda-feira seguinte, Ana encontrou-se com o padre Antônio para comunicar sua decisão. Escolheu cuidadosamente as palavras ao explicar seu discernimento durante o retiro. O sacerdote de cabelos grisalhos a escutou com atenção, as mãos entrelaçadas sobre a mesa simples da sala paroquial. Não é uma decisão que tomei de forma leviana, Ana explicou. Foram 3 anos de discernimento, orações e trabalho na comunidade. O padre sorriu com gentileza. Ana, conheço você desde que era criança. Vi seu compromisso com a fé e com as pessoas. O caminho religioso não é o único modo de servir. O senhor não está desapontado? Por que estaria? Discernimento verdadeiro não é sobre forçar uma vocação, mas descobrir onde Deus realmente nos chama. Se você sente paz com essa decisão, eu também sinto. Aquela conversa foi mais fácil do que Ana havia imaginado. Mais difícil foi o encontro com a Madre Superiora no dia seguinte. A religiosa de semblante severo escutou Ana em silêncio, os olhos perspicazes estudando cada expressão da jovem. Tem certeza que não está renunciando à vocação por motivos passageiros? Perguntou finalmente. Uma paixão humana pode parecer avassaladora no momento, mas não se trata apenas disso, madre. Ana interrompeu respeitosamente. Minha decisão não é contra a vida religiosa, mas a favor de outro caminho onde posso servir plenamente. A madre suspirou, mas assentiu. Você sempre foi sincera, Ana. Respeito sua honestidade. Nossa porta permanecerá aberta caso perceba que este novo caminho não é o que esperava. Quando saiu do convento, Ana sentiu uma mistura de alívio e apreensão. Um capítulo importante de sua vida se encerrava, mas outro, desconhecido e cheio de possibilidades, começava a se desenhar. Enquanto isso, Eduardo enfrentava seu próprio processo de comunicação. Numa tarde de quarta-feira, convidou a mãe para um café em sua cobertura. Preciso te contar algo, disse servindo o chá que Dona Lúcia preferia. Sobre a moça da igreja? Ela perguntou com um sorriso perspicaz. Eduardo não conseguiu esconder a surpresa. Como você sempre sabe. Filho, você cancelou 3 viagens de negócios, reduziu suas horas no escritório e tem ido à missa todos os domingos. Ou estava doente ou estava apaixonado. Eduardo sorriu, pegando-se desarmado pela intuição da mãe. Ana decidiu não seguir a vida religiosa. Nós estamos nos conhecendo melhor. Dona Lúcia tomou um gole de chá antes de responder. E você está feliz? Estou. Ele respondeu sem hesitação. Mais do que estive em muito tempo.
A mãe estendeu a mão e tocou seu rosto em um gesto raro de carinho físico. Seu pai diria que Deus tem caminhos misteriosos. Quem imaginaria que seria numa igreja que você encontraria alguém capaz de despertar seu coração novamente? Você não acha estranho? Ela é tão diferente de mim, de tudo que construí. Talvez seja exatamente por isso, Eduardo. Deus tem seus caminhos e às vezes o milagre não é o amor, é o despertar que ele causa. Aquelas palavras permaneceram com Eduardo por dias. O despertar. Era exatamente isso que sentia, como se tivesse acordado de um longo sono. Nas semanas seguintes, Eduardo e Ana começaram a construir uma rotina juntos. Encontros simples após as atividades na paróquia, caminhadas pelo parque, conversas que se estendiam por horas. Não havia jantares em restaurantes de luxo ou presentes caros. Eduardo havia entendido rapidamente que isso não impressionaria Ana. Certa noite, após um filme em uma sessão popular do cinema de bairro, caminhavam de mãos dadas quando Ana perguntou: como seus amigos reagiram quando souberam sobre nós? Eduardo hesitou. Na verdade, não contei para muitos deles ainda. Tem vergonha de mim? A pergunta não carregava mágoa, apenas curiosidade. De jeito nenhum, ele respondeu prontamente. Tenho vergonha deles, do mundo que construí e das pessoas que chamava de amigos. Você é a melhor coisa que me aconteceu em anos, Ana. Só não quero que esse mundo antigo contamine o que estamos construindo. Ana parou de andar e o encarou com seriedade. Eduardo, não podemos construir algo verdadeiro se você mantiver sua vida dividida em compartimentos separados. Não espero que abandone seu trabalho ou seus amigos. Só espero honestidade. Eduardo sabia que ela tinha razão. No dia seguinte, durante um almoço de negócios, mencionou casualmente para Ricardo e outros 2 sócios que estava namorando uma professora e estudante de teologia. Uma teóloga? Ricardo riu, incrédulo. Você, o rei das festas e dos investimentos de risco? O que aconteceu com você, Montenegro? Acho que finalmente cresci, Eduardo respondeu com simplicidade. As reações foram mistas, alguns genuinamente felizes por ele, outros ceticamente aguardando o momento em que voltaria a ser o de sempre. Mas Eduardo percebeu que se importava cada vez menos com essas opiniões. No escritório, começou a implementar mudanças sutis. Revisou todas as políticas da empresa relacionadas à responsabilidade social. Estabeleceu um programa de bolsas para jovens de baixa renda interessados em finanças. E reduziu seu próprio salário para criar um fundo de participação nos lucros para todos os funcionários. Você parece diferente, comentou sua assistente após uma reunião em que Eduardo defendeu uma política mais ética de investimentos. Mais humano. Era exatamente assim que se sentia, como se tivesse recuperado parte de sua humanidade que havia sido sacrificada no altar do sucesso financeiro. Ana, por sua vez, encontrou seu próprio caminho. Continuou os estudos em teologia, assumiu formalmente a coordenação de pastoral na paróquia e começou a dar aulas para jovens em situação de vulnerabilidade. Sua decisão de não seguir a vida religiosa causou alguma surpresa inicial na comunidade, mas logo todos perceberam que seu compromisso com o trabalho permanecia intacto. O relacionamento crescia com a mesma solidez com que haviam construído a amizade. Não era uma paixão avassaladora de filmes românticos, mas algo profundo e transformador que se desenvolvia a cada dia, a cada conversa, a cada pequeno gesto. 2 meses após o retorno de Ana, numa tarde de sábado ajudando na organização da festa junina da paróquia, Eduardo percebeu com clareza. Havia encontrado não apenas o amor, mas um propósito maior para sua vida. E isso, ele compreendia agora, era o verdadeiro tesouro que nenhum investimento financeiro poderia comprar. Capítulo 7. O amor no banco da igreja. O ano avançou, as estações mudaram, e a vida de Eduardo e Ana encontrou um ritmo próprio, como um rio que, após turbulências iniciais, encontra seu curso natural. Os domingos tornaram-se sagrados não apenas pela missa, mas pelo almoço que compartilhavam depois. Ora na casa simples que Ana dividia com as amigas, ora no apartamento de Eduardo,
que agora tinha menos objetos de luxo e mais livros, plantas e fotografias. Em uma manhã de sábado, 6 meses após o início do relacionamento, Eduardo esperava Ana na praça em frente à paróquia. Ela havia passado a noite anterior preparando materiais para um retiro de jovens. Quando a viu saindo da secretaria, carregando uma pasta cheia de papéis e um sorriso cansado, mas genuíno, sentiu aquela certeza que vinha crescendo dentro dele. Era com ela que queria construir o resto de sua vida. "Tudo pronto para o retiro?" perguntou, aliviando-a do peso da pasta. "Finalmente! 25 adolescentes por um fim de semana inteiro, falando sobre vocação e propósito de vida." Ana ajustou os óculos. "Vai ser desafiador, mas importante. Posso ajudar de alguma forma?" "Já está ajudando." Ela sorriu. "O material impresso, os lanches, o transporte, tudo isso foi possível por causa do seu apoio." Eduardo balançou a cabeça. "Não é disso que estou falando. Quero estar presente, participar ativamente. Posso falar com os jovens sobre minhas próprias buscas, minhas descobertas recentes sobre propósito." Ana o encarou com surpresa. "Você quer mesmo participar de um retiro de adolescentes em um lugar sem Wi-Fi, com banheiros coletivos e comida simples?" "Por que o espanto? Já superamos essa fase de me ver como um executivo mimado, não?" Eduardo brincou, mas havia seriedade em seus olhos. "Não é isso," Ana riu. "É que você realmente mudou, Eduardo. De um jeito que eu não imaginava ser possível." O retiro foi transformador, não apenas para os jovens, mas para Eduardo. Ao compartilhar sua jornada, desde o jovem ambicioso que priorizava apenas o sucesso financeiro até o homem que redescobria valores mais profundos, ele se viu processando sua própria transformação. Os adolescentes ouviam fascinados a história daquele empresário que falava com honestidade sobre suas buscas, medos e descobertas. Numa noite ao redor de uma fogueira, um dos garotos perguntou: "E valeu a pena trocar tanto dinheiro e poder por, sei lá, vir fazer retiro com a gente?" Eduardo olhou para Ana, que coordenava uma atividade do outro lado do pátio. "Não troquei uma coisa pela outra. Ainda trabalho, ainda tenho responsabilidades financeiras. A diferença é que agora sei que o valor das coisas não é o mesmo que o preço delas." De volta à cidade, Eduardo começou a implementar mudanças mais significativas em sua vida profissional. Transformou parte de sua empresa em uma organização sem fins lucrativos, focada em educação financeira para comunidades vulneráveis. Reduziu deliberadamente o volume de negócios para ter mais tempo disponível. Alguns sócios reclamaram, outros o admiraram, mas pela primeira vez em anos, sentia que seu trabalho estava alinhado com seus valores mais profundos. Ana, por sua vez, concluiu sua formação em teologia com distinção. Foi convidada para coordenar um núcleo de estudos na Universidade Católica e continuou seu trabalho na paróquia. Seu apartamento compartilhado ficava cada vez mais apertado com livros, materiais didáticos e projetos comunitários. "Por que não se muda para meu apartamento?" Eduardo sugeriu certa noite, após ajudá-la a carregar caixas de doações. "É espaçoso demais para uma pessoa só." Ana hesitou. "Não sei se estou pronta para isso, Eduardo. Não é uma questão moral ou religiosa, é que você valoriza sua independência", ele completou compreensivo. "E talvez meu estilo de vida ainda pareça muito diferente do seu." "Não é só isso," ela explicou, encarando-o com franqueza. "Quero construir algo com você, mas no tempo certo, quando for natural e não apenas conveniente." Eduardo respeitou sua decisão. Em vez de insistir na mudança, propôs algo diferente. "E se construíssemos algo novo juntos? Não meu apartamento, não o seu lugar, um espaço que represente quem estamos nos tornando." A ideia floresceu aos poucos. Encontraram uma casa simples, mas acolhedora próxima à paróquia, com um pequeno jardim e espaço suficiente para abrigar tanto os livros de Ana quanto o escritório compacto que Eduardo precisava. Reformaram juntos, misturando peças que ele já possuía com móveis simples que compraram em conjunto. Foi durante essa reforma que Eduardo percebeu o quanto sua relação com o dinheiro havia mudado. Antes, usaria seu poder aquisitivo para simplesmente contratar os melhores profissionais e transformar o espaço da maneira mais rápida possível.
Agora, encontrava prazer no processo, nas decisões compartilhadas, nos compromissos necessários. Numa tarde de domingo, após a missa, sentaram-se no mesmo banco da igreja onde haviam conversado após o retiro de Ana, um ano atrás. Lembra da primeira vez que nos sentamos aqui? Ana perguntou, encostando a cabeça no ombro dele. Como poderia esquecer? Foi quando você me disse que havia decidido não seguir a vida religiosa. Eu estava tão nervosa, ela confessou. Não sabia se estava tomando a decisão certa, se não estaria abandonando minha vocação por algo passageiro. Eduardo entrelaçou seus dedos nos dela. E agora? Tem alguma dúvida? Ana olhou para o altar da igreja, depois para suas mãos unidas. Nenhuma. Encontrei meu caminho. Não é o que imaginei quando era mais jovem, mas é exatamente onde devo estar. Sabe o que Dona Lúcia me disse? Que às vezes o milagre não é o amor, mas o despertar que ele causa. Ana sorriu. Sua mãe é uma mulher sábia. Permaneceram sentados ali, em silêncio confortável, observando a igreja vazia após a celebração. O espaço que havia sido palco do início de sua história agora testemunhava seu crescimento conjunto. Não falaram sobre casamento ou promessas eternas. Ambos sabiam que estavam construindo algo que ia além de convenções sociais ou expectativas tradicionais. O que tinham era um compromisso diário, uma escolha constante de caminhar juntos, respeitando as diferenças, celebrando as transformações mútuas e, principalmente, servindo a algo maior que eles mesmos. Naquele banco de madeira simples, sob a luz que atravessava os vitrais coloridos, dois mundos que pareciam incompatíveis continuavam seu processo de integração. Não era um final feliz de conto de fadas, mas um capítulo em uma história em construção. Uma história de fé, não apenas em Deus ou na religião, mas na capacidade humana de transformação e no poder do amor genuíno para derrubar muros e construir pontes. Epílogo. A oração que ninguém escutou. Dezembro chegou com seu calor característico do verão brasileiro. As ruas da cidade ganharam decorações natalinas e a paróquia Santa Rita preparava-se para a tradicional Missa do Galo. Para Eduardo e Ana, este seria um Natal especial. O primeiro que passariam na casa nova que haviam reformado juntos. A véspera de Natal estava mais quente do que o habitual. Eduardo terminava de preparar uma sobremesa na cozinha, enquanto Ana organizava os últimos detalhes para a celebração na igreja. Eles haviam encontrado um equilíbrio que funcionava. Ele reduziu significativamente seu tempo no escritório e ela reorganizou suas atividades na paróquia. Não era perfeito, mas ambos estavam dispostos a fazer ajustes contínuos. A que horas sua mãe chega? Ana perguntou, entrando na cozinha e roubando um pedaço de fruta da travessa que Eduardo preparava. Por volta das 9. Insisti para buscá-la, mas você conhece Dona Lúcia. Disse que o motorista a trará e que não precisamos nos preocupar. Eduardo sorriu, secando as mãos no avental que usava. A casa estava modestamente decorada para o Natal. Um presépio artesanal que Ana havia comprado em uma feira de artesanato. Algumas luzes discretas e um pequeno pinheiro natural que planejavam replantar depois das festas. Nada dos excessos que Eduardo costumava ostentar em seus natais anteriores. Às 7 da noite, saíram para a Missa do Galo. A igreja estava repleta, iluminada por centenas de velas que criavam uma atmosfera acolhedora. Ana seguiu para ajudar nos preparativos finais, enquanto Eduardo guardava lugares nos bancos da frente para eles e Dona Lúcia. Quando a mãe chegou, Eduardo notou como ela parecia mais leve, mais feliz. Desde que ele e Ana haviam se estabelecido juntos, Dona Lúcia parecia ter recuperado algo de sua vitalidade. Este lugar está ainda mais bonito que no ano passado, ela comentou, olhando para a decoração simples, mas significativa da igreja. A celebração começou pontualmente às 8. O coral paroquial, reforçado por jovens do projeto social que Eduardo e Ana apoiavam, entoou os primeiros cantos natalinos. O padre Antônio, com seus cabelos agora completamente brancos, conduziu a cerimônia com a mesma energia de sempre. Ana estava entre os ministros da Eucaristia, ajudando na distribuição da comunhão. Eduardo a observava com um misto de admiração e gratidão. Depois de mais de um ano juntos,
ainda se surpreendia com a força interior daquela mulher que havia transformado sua vida. Durante a homilia, o padre falou sobre transformação e recomeços. O Natal não é apenas a celebração do nascimento de Jesus, mas um convite para que algo novo nasça em cada um de nós. Ele disse, olhando diretamente para a congregação. Quando permitimos que o amor entre em nossa vida, permitimos também que a luz divina ilumine nossos cantos mais escuros. Eduardo sentiu que aquelas palavras falavam diretamente com sua experiência. Olhou para sua mãe, que sorria discretamente, como se compartilhasse o mesmo pensamento. Após a comunhão, enquanto o coral cantava Noite Feliz, Eduardo fechou os olhos. Pela primeira vez em muitos anos, talvez desde a infância, sentiu um impulso genuíno de rezar. Não era uma oração formal ou repetida, apenas um diálogo silencioso de gratidão. Agradeceu pela mudança em sua vida, pela oportunidade de redescobrir valores que havia esquecido no caminho. Agradeceu por Ana, por sua paciência e firmeza, por nunca ter tentado mudá-lo, mas por ter criado espaço para que ele mesmo quisesse mudar. Agradeceu por sua mãe, pela persistência em manter viva a conexão familiar, mesmo quando ele se distanciava. Agradeceu pela comunidade que o acolheu sem julgamentos, permitindo que um homem de negócios desconfiado encontrasse um lugar para servir e pertencer. Não pediu nada. Não fez promessas grandiosas. Apenas reconheceu no silêncio de seu coração que havia sido transformado por algo maior que ele mesmo. Quando abriu os olhos, notou que Ana o observava do altar, com um sorriso suave. Mesmo à distância, parecia que ela compreendia exatamente o que estava acontecendo dentro dele. Após a celebração, os três caminharam juntos para casa. A noite estava clara, estrelada, com uma brisa suave que aliviava o calor. Dona Lúcia segurava o braço do filho enquanto Ana caminhava do outro lado, carregando sua bolsa com os materiais litúrgicos. Sabe o que seu pai diria se estivesse aqui hoje? Dona Lúcia perguntou, quebrando o silêncio confortável. O quê? Eduardo indagou. Ele diria, viu, Lúcia, o menino finalmente encontrou o caminho de casa. Ana apertou suavemente a mão de Eduardo. Um gesto simples, que havia se tornado uma forma especial de comunicação entre eles. Eduardo sentiu os olhos umedecerem, mas não tentou esconder a emoção. Havia aprendido que a verdadeira força estava em sua vulnerabilidade, não em sua armadura. Em casa, compartilharam uma ceia simples mas especial. Conversaram sobre o ano que terminava, sobre os projetos para o futuro, a expansão do programa educacional na paróquia, a nova direção que Eduardo planejava para sua empresa, focada em investimentos socialmente responsáveis, e a possibilidade de Ana assumir uma posição de coordenação pedagógica em uma escola em área vulnerável. Não falaram sobre casamento ou filhos, embora ambos soubessem que essas conversas aconteceriam naturalmente quando fosse o momento certo. Haviam aprendido a respeitar o ritmo um do outro, a não forçar etapas apenas para cumprir expectativas sociais. Quando a meia-noite chegou, brindaram com vinho nacional, não mais os importados caros que Eduardo costumava servir, e trocaram presentes simples, mas significativos. Eduardo deu a Ana um medalhão antigo que havia pertencido à sua avó. Ana presenteou Eduardo com um livro raro sobre ética nos negócios que havia encontrado em um sebo. Para Dona Lúcia, eles juntos ofereceram passagens para uma peregrinação que ela sempre desejou fazer. Mais tarde, quando Dona Lúcia já havia se recolhido no quarto de hóspedes, Eduardo e Ana sentaram-se na pequena varanda dos fundos, observando o céu estrelado. Vi você rezando na igreja, Ana comentou suavemente. Eduardo sorriu. Como soube? Pelo seu rosto. Havia uma paz ali que nunca tinha visto antes. Ele entrelaçou seus dedos nos dela. Sabe o que pedi? Pensei que orações fossem privadas, ela brincou. Esta é, mas quero compartilhá-la com você. Eduardo respirou fundo. Não pedi nada, apenas agradeci. Por você, por nós, por esta segunda chance de viver com propósito. Ana descansou a cabeça no ombro dele. Algumas orações não precisam de palavras para serem ouvidas. Ali, sob as estrelas do céu de dezembro, duas almas que se encontraram por acaso em um banco de igreja continuavam sua jornada compartilhada.
Uma jornada que não prometia perfeição, mas oferecia algo muito mais valioso: a oportunidade constante de crescerem juntos, de serem melhores um através do outro, e de construírem um amor que, como uma boa oração, não precisava de plateia para ser verdadeiro. Queridos leitores, se a história de Eduardo e Ana tocou seu coração, convidamos você a deixar seu comentário sobre qual momento da narrativa mais ressoou com sua própria jornada. Uma simples curtida ou um compartilhamento deste vídeo pode ajudar outras pessoas a encontrarem esta reflexão sobre fé, transformação e amor genuíno, que transcende diferenças sociais e expectativas. Se esta história sobre recomeços e descobertas espirituais despertou algo em você, ficaríamos honrados com sua inscrição em nosso canal para mais narrativas que exploram os caminhos do coração. E gostaríamos muito de saber de qual região ou país você está assistindo a este vídeo. Sua conexão com esta história brasileira nos interessa profundamente.